Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 9, aula 3. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou ótima. Ontem fiz faxina na minha casa. Separei algumas coisas para dar, outras quebradas ou bem antigas eu joguei fora e ainda tiveram alguns objetos que consegui separar para reciclar, como alguns vidros, potes de plástico e CDs antigos. E sabem o que eu achei no meio dos meus livros e papéis? Isso! Vocês sabem o que é? É uma paleta de pintura. Isso mesmo, uma paleta de pintura para fazer um tipo de pintura chamada aquarela. E o que é essa pintura chamada aquarela? A aquarela é um jeito de pintar um papel ou um quadro, por exemplo, de forma que as tintas sejam diluídas, ou seja, acrescentada água nessa tinta. Com isso, as cores ficam diferentes, lindas e transparentes. Correção do dever de casa. Aquarelas, em geral, são bem coloridas. E quem mais gosta de ficar mudando de cor? Isso mesmo, nosso amigo camaleão. E ainda temos muita coisa para aprender sobre ele. O que vocês aprenderam no dever de casa? Vamos fazer juntos? Abram o livro de vocês na página 112. Vamos começar pela questão 1. Aqui. Todas essas questões nos ajudam a compreender melhor o texto. No exercício 1, temos o seguinte enunciado: por que o autor diz que o camaleão é cheio de esquisitices? Que esquisitices ele tem? Vamos reler o texto e ver se encontramos a resposta? Porque se foi o autor que disse, essa informação certamente está no texto. O camaleão é um réptil estranhíssimo que reúne em seu pequeno corpo uma série de esquisitices. Já sabemos quais são as esquisitices? Ainda não. Vamos ler mais. Imaginem que ele fica pendurado nas árvores por meio da cauda, esperando que apareçam insetos para comer. Quando estes chegam ao seu alcance, o camaleão os devora instantaneamente, pegando-os com sua longuíssima língua viscosa como papel de matar moscas. Seus olhos podem olhar em duas direções diversas e sua pele muda de cor, conforme a temperatura e o humor do animal. Então, como podemos identificar as esquisitices? Vamos ver o que o Alfa respondeu? O autor diz que o camaleão é esquisito porque ele reúne várias características estranhas. Para o autor, as esquisitices do camaleão são: ele se dependurar pela cauda em árvores, possuir uma língua longuíssima e viscosa, como papel de matar mosca, poder olhar para várias direções e mudar de cor. E você, também anotou todas essas? Todas elas estão na leitura. E quando a gente ouve essas características de um animal que fica dependurado pela cauda, come insetos, tem uma língua longuíssima, muda de cor, em que animal você logo pensa? Exato, no camaleão. Era sobre isso que o exercício 2 perguntava. A pergunta é sobre a característica mais marcante. Alguém respondeu e pode me falar a resposta para essa questão? A característica mais marcante do camaleão é trocar de cor com facilidade. Exatamente! A característica mais marcante do camaleão é trocar de cor com facilidade. E como seria essa troca de cor? O camaleão tem uma cor única? Uma cor oficial e vai trocando? O que podemos responder na questão 3, quando ela pergunta qual é a cor do camaleão? A cor do camaleão é o verde, mas ele pode mudar de cor. Correto! A cor do camaleão é verde, como é o caso na maioria dos répteis. E essas várias cores mudam de acordo com o quê? É isso que está na pergunta 4. O que vocês responderam?
O camaleão muda de cor de acordo com a temperatura e com o seu humor. Isso mesmo, o camaleão muda de cor de acordo com a temperatura do ambiente e com o seu humor. E vocês sabem como isso acontece? Porque na pele dele existem células com pigmentos de cores diferentes. Dependendo da temperatura externa ou do estado de espírito do camaleão, esses pigmentos se tornam mais visíveis e nós vemos o camaleão com diferentes cores. O texto já disse que o camaleão é cheio de esquisitices e já sabemos que é mesmo. É um animal bem diferente dos outros. Vamos ver o que essa pergunta 5 está querendo saber. Para que direção o camaleão olha? E vamos ver o que o Beto respondeu. O camaleão olha em duas direções diversas. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque tem olhos que permitem olhar para diferentes direções ao mesmo tempo. No nosso caso, temos 2 olhos, mas as imagens se complementam para formar uma só. No camaleão é diferente. Com isso, ele consegue ver mais coisas ao mesmo tempo. Coisas apetitosas. Pelo menos ele acha que são. Só a primeira resposta está correta. Temos mais uma pergunta sobre o camaleão. Quando e para que ele fica imóvel? Ele fica imóvel para esperar os insetos. Paradão, só espiando. Quando aparece um inseto, ele só faz slap, bicho pra dentro. Isso mesmo. Mas como você escreveu no caderno essa resposta? Quando? O camaleão fica imóvel quando está em um ramo de uma árvore à espera de sua presa. Isso, pessoal, muito bem. Essa ficha nós já conhecemos muito bem, não é mesmo? Ela nos ajuda a resumir as informações. E como nós já falamos muito sobre essa leitura, vamos conferir apenas o resumo que vocês fizeram. O primeiro dado que a nossa ficha deseja saber é que tipo de animal o camaleão é. E aí, qual é o tipo? É uma ave, um mamífero, um inseto ou um réptil? Isso mesmo, é um réptil. Tipo de animal, réptil. A segunda informação pedida é o tamanho do corpo. Pequeno, médio, grande? E aí, o que respondemos de acordo com o que lemos no texto? Isso mesmo, pequeno. Tamanho do corpo, pequeno. Agora a pergunta é, como ele caça? Como ele caça? Com a língua. Isso aí, o camaleão caça com a língua. E seu olhar? Como é o olhar do camaleão? Como é o seu olhar? Ele olha para 2 direções diversas. Exatamente, o olhar é diferente. O camaleão consegue olhar em 2 direções diversas. Nossa ficha já está quase completa. Vamos à próxima pergunta. O que faz sua pele mudar? Perguntar isso é o mesmo que por qual motivo a pele do camaleão muda? O que faz sua pele mudar? A mudança de temperatura e o humor. Isso muda quando há mudança de temperatura e de acordo com o humor. Voltando à ficha. Agora ela quer que vocês descrevam as características físicas do camaleão. Quais são? Características físicas. Corpo pequeno, longuíssima e viscosa língua, olhos que olham para 2 direções diversas e cor que muda conforme o humor e a temperatura. Isso mesmo. Corpo pequeno, longuíssima e viscosa língua, olhos que olham para 2 direções diversas e cor que muda conforme o humor e a temperatura do ambiente. Nossa ficha está quase finalizada. Vamos à última pergunta. Quais são as características mais marcantes do comportamento do camaleão? Ou seja, ele é manso, perigoso, bravo? Como é esse comportamento do camaleão? Coloquei que o camaleão é muito esperto. Ele consegue se esconder muito bem e agarrar suas presas, e coloquei que ele é muito rápido. Muito bem, Alfa. Então podemos registrar
que o camaleão tem como características de comportamento a esperteza e a rapidez. Características de comportamento: é rápido e esperto. Muito bem, agora vou trazer um outro animal para fazermos a ficha dele também. Que animal é esse? Um tigre? Que tipo de animal é esse? É um felino. É dos grandes. Felino. O que é um felino? O que são os felinos? Os felinos fazem parte da grande família de mamíferos carnívoros, ou seja, que comem carne. Essa família inclui desde o gato doméstico até o leão, o rei da selva. O tigre também é um dos membros da família dos felinos. Qual o tamanho do seu corpo? Grande, bem grande. Verdade, Alfa. E como ele caça? Já sabemos que eles comem carne, mas como eles conseguem capturar suas presas? O tigre caça sozinho. Ele se agacha na grama alta e antes de dar o bote observa muito bem sua presa para que possa surpreendê-la. Quando vê que chegou o momento certo, ele agarra a presa com as patas e morde seu pescoço. Ai, doeu aqui. Sim, o tigre é um grande caçador. Quais são as características físicas de um tigre? Ele é grande, tem olhos redondos, peludo, seu pelo é amarelo, meio laranja com listas pretas. Tem 4 patas e anda com todas elas apoiadas no chão. Tem dentes enormes e bigodes. Boa, Beto! Você descreveu muito bem o tigre. Você prestou bem atenção no que ele disse? Vamos reler? Ele é grande, tem olhos redondos, peludo. Seu pelo é amarelo, meio laranja, com listras pretas. Tem 4 patas e anda com todas elas apoiadas no chão. Tem dentes enormes e bigodes. Sim, professora. Já vi o tigre no zoológico e em alguns filmes que falam sobre a vida dos animais. Acho um animal muito bonito, então prestei bastante atenção em como ele era. Que ótimo! E suas características de comportamento? Como é o comportamento típico do tigre? Exato, vocês conhecem bem. O tigre é feroz, rápido, bravo e muito perigoso. Melhor ficarmos bem longe dele, não é mesmo? Vamos ver como ficou nossa ficha do tigre? Ficha do tigre. Tipo de animal: felino. Tamanho do corpo: grande, bem grande. Como ele caça? O tigre caça sozinho. Ele se agacha na grama alta e antes de dar o bote, observa muito bem sua presa para que possa surpreendê-la. Quando vê que chegou o momento certo, ele agarra a presa com as patas e morde seu pescoço. Características físicas: ele é grande, tem olhos redondos, peludo, seu pelo é amarelo, meio laranja, com listras pretas. Tem 4 patas e anda com todas elas apoiadas no chão. Tem dentes enormes e bigodes. Características de comportamento: o tigre é feroz, rápido, bravo e muito perigoso. Essas fichas são muito úteis, não é mesmo? Se formos fazer uma descrição ou outro tipo de redação, elas nos ajudam com as informações. Por isso, essas informações precisam estar corretas. Para terminar a correção do nosso exercício, vamos ler o enunciado. O Camaleão é um texto informativo, mas o autor deu a sua opinião sobre o camaleão. Mas, por que o enunciado usa a palavra mas? Isso mesmo, um texto informativo deve dar informações objetivas, corretas, mas também podem dar opinião. Não precisam fazer isso, mas podem fazer. Mas nós devemos distinguir o que é fato, informação objetiva, o que é opinião. Então vamos relembrar. O Camaleão é um texto de que tipo? Informativo.
Muito bem. E qual a característica principal de um texto informativo? Informar, passar informações sobre alguma coisa ou alguma pessoa. Na letra A, o exercício 9 diz o seguinte: procure na primeira frase duas palavras que apresentam a opinião do autor. Vamos lá procurar? Vamos reler a primeira frase e, como excelentes detetives, vamos identificar quais são essas duas palavras que mostram a opinião do autor. O camaleão é um réptil estranhíssimo que reúne em seu pequeno corpo uma série de esquisitices. Então, o que temos de informação nessa frase? Que o camaleão é um réptil e que tem um corpo pequeno. Isso mesmo. Logo, o que vem junto com essas duas informações são opiniões. Estão na frase para qualificar, para dar qualidade ou defeito ao réptil e ao corpo pequeno do camaleão. Que palavras estão nessa frase com essa função? Com a função de dar qualidades ou defeitos ao réptil e ao corpo. Estranhíssimo e esquisitice. Exatamente. Essas duas palavras são opiniões do autor. Ele acha que o camaleão é um réptil estranhíssimo e acha que no corpo pequeno do camaleão há uma série de esquisitices, ou seja, muitas esquisitices. Essas duas palavras estão qualificando positivamente o camaleão ou estão dando defeitos? Estão acrescentando coisas positivas ou negativas ao animal? Ser estranho e esquisito não é bom, não, mas isso é o que nós achamos. Isso mesmo. E qual seria a resposta da letra A do exercício 9? Quais são as duas palavras que apresentam a opinião do autor? Estranhíssimo e esquisitices. Muito bem. Agora vem outra questão importante. Está na letra B. Ela quer saber o que você acha. Ele quer saber a nossa opinião. E o que você respondeu? Vou repetir a pergunta. B. E você? O que acha do camaleão? Na minha opinião, o camaleão... Na minha opinião, o camaleão é um bicho diferente, interessante e muito esperto. Boa resposta. Diferente, interessante. São palavras neutras. Não dizem que é esquisito ou feio. E um adjetivo que diz uma qualidade. Esperto. Esta é uma forma muito bem educada de dar opinião. Você pode achar que diferente é feio, mas não precisa dizer. Diferente é mais neutro. Para muitas pessoas, é só diferente, mas para algumas pode ser até bonito. Pode ser bonito ser diferente. Você acha que a mulher do camaleão acha que ele é feio ou bonito? Ou ela não acha nada, porque só o vê com um dos dois olhos? Uau! Quanta coisa nós apresentamos nesse exercício e quanta coisa nós aprendemos. Essas atividades de compreensão são muito boas. Faz a gente reler o texto com outros olhos. Um de cada lado. Um olho no texto e outro olho nos exercícios. Olha aí, o Alfa fazendo piadinha. Mas foi uma observação interessante. Mostra que o Alfa entendeu o texto a fundo. Leitura. Ainda sobre o nosso amigo estranho de língua longa, o camaleão. Vocês perceberam que quando lemos o texto da lição 9, faltou alguma coisa para ler? Sim, não lemos o retângulo vermelho. Isso mesmo, Alfa. E não lemos por um motivo bem especial. E vocês vão descobrir já. Coloquem o livro de vocês na página 112. Vamos descobrir o que afinal tem nessa parte vermelha do nosso texto. Vamos ler juntos? Imóvel em um ramo, o camaleão, ao ver um inseto que passa, lança a língua fora da boca até alcançar a presa, envolvendo-a com visgo e devorando-a com grande rapidez. Então,
O que temos nesse pequeno texto? Alguém consegue falar alguma coisa sobre ele? Professora, esse texto parece que descreve exatamente o que estamos vendo na ilustração do lado. Muito bem, Beto. É exatamente isso. O nosso texto da lição 9 tem duas partes. A primeira é esse retângulo vermelho, que é uma legenda da ilustração do camaleão comendo o inseto. E uma segunda parte, organizada em um parágrafo em que há informações sobre o camaleão. Inspirados nessa legenda que acabamos de ler, o que vocês acham de treinarmos e montarmos legendas para algumas ilustrações? Vamos lá? Alfa, que legenda você escreveria para essa ilustração? Duas crianças correndo em um lindo e grande gramado, aproveitando um dia de sol. Muito bem, Alfa, excelente legenda. Agora você, Beto, qual seria a sua legenda nessa foto? Em uma competição da Olimpíada 2021, a nadadora japonesa acelera para chegar em primeiro lugar na competição de natação. Muito bem, Beto. Mas como você sabe que é uma atleta japonesa? Porque na touca dela está escrito JPN e tem a imagem da bandeira do Japão também. Lembrei que na nossa aula sobre origami vimos essa bandeira. Que espertinho! E que memória boa, hein, Beto? Muito bom! Isso só prova que quando aprendemos de verdade, não esquecemos. E que prestar atenção em todos os detalhes de uma ilustração e de um texto é fundamental. Pois nos detalhes descobrimos informações importantes, muito importantes. As duas legendas ficaram ótimas. E você? Que tal tentar pegar uma foto ou uma cena do seu dia a dia e criar uma legenda? É um exercício legal para aprendermos coisas novas e para que possamos treinar nosso olhar para coisas pequenas, mas importantes que estão perto de nós. O que acham? Vamos tentar fazer isso depois da aula? Fluência de leitura. Podemos inventar legendas e podemos criar histórias. Que tal lermos uma história que a autora Ruth Rocha criou e que, coincidentemente, fala de um camaleão que adorava mudar de cor para agradar seus amigos? Vamos ler? Eu serei o narrador, ou seja, a pessoa que está dando detalhes do que está acontecendo, mas que não está falando diretamente o diálogo. O Alfa será o camaleão e o Beto será todos os amigos do camaleão. Combinado? Vamos começar? Contagem regressiva. 3, 2, 1 e... Bom dia a todas as cores! Autora Ruth Rocha. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto em uma folha de orvalho, mudou sua cor para a cor-de-rosa, que era a que ele achava mais bonita, e saiu para o sol contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque havia chegado a primavera e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu, encontrou o Senhor Pernilongo. O Senhor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, irmão? Por que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul como o céu da primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, bom dia para você. Mas que cor é esta? Está azul por quê? E o sabiá lhe explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja, dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, laranja, dourado.
e, cantando alegremente, lá se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-Deus, mais a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão, mas que cor mais escandalosa! Até parece fantasia para baile de carnaval. Você deveria usar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de todas as cores, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que encontrava algum de seus amigos e que o amigo estranhava a cor que ele estava, adivinha o que é que fazia o nosso amigo camaleão? Pois ele logo mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul, de azul para alaranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado. Mudou-se de preto para branco, de branco virou roxinho, de roxo para amarelo e até para a cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, Camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou-se para descansar e lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fosse os gostos, que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, Camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor-de-rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, Camaleão encontrou o Sapo Cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo, que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão, mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar a ninguém. Viram como temos que prestar bastante atenção? Viram como ler de maneira natural e respeitando o ritmo e as pontuações deixa o texto mais gostoso, mais natural e até mais claro? Assim conseguimos compreender o que estamos lendo e o que as pessoas estão lendo também. Resumo da aula. Nesta aula, aprendemos sobre dois animais, o camaleão e o tigre. O tigre é um felino, assim como o gato e o leão. O camaleão é um réptil, como a cobra, o jacaré, a iguana e o lagarto. Ah, e a tartaruga também. Também aprendemos que o camaleão não muda de cor por causa do lugar onde ele está. Ele muda de cor por causa da temperatura e do humor. Também aprendemos sobre pontuação, o ponto final, as reticências. Esses sinais ajudam muito a transmitir o que queremos quando escrevemos. Foi ótimo o nosso encontro de hoje. E no próximo, vocês devem trazer os seguintes exercícios feitos. Anotem em seus cadernos. Dever de casa. Dever de casa. Livro A. Leitura. Página 114, exercício 11. Página 115, exercício 12. Quero ver com muito capricho, hein? Até a próxima aula. Fiquem bem e até lá!